Irmãos, esses dias, quem faz parte da minha lista de transmissão aqui? Alguém faz parte? Vocês têm ouvido as mensagens que eu tenho mandado, gente? Esses dias Deus tem falado muito comigo no Salmo 1. Nós vamos meditar no Salmo 1 hoje. Às vezes nós falamos assim, mas o Salmo 1, pastor, quando você vai ler Salmos, você tem que entender que Salmos, ele é dividido em 5 livros. Só que as pessoas não falam muito sobre essas coisas. Ele tem uma divisão muito interessante. Nesta divisão, do 1 ao 41, as canções do 1 ao 41 fala sobre Gênesis. Do 41 ao 72 fala sobre Êxodo. Do 72 ao 89 fala sobre Levíticos, né? De 79 a 106 fala sobre Números. E os outros, né, do 107 ao 150, fala de Deuteronômio. Então, quando você for cantar os salmos, você tem que entender. Só que os primeiros salmos da Bíblia é de Davi. O salmo mais antigo é o salmo de Moisés, então, que é o salmo 90. Então, quando você vai ler salmos do capítulo 1, ou seja, do 1 até o 41, você tem que lembrar que está falando de Gênesis. Vamos lá então para o capítulo de número, ou seja, vamos para os salmos de número 1. É um dos salmos mais preciosos da Bíblia. E vamos tentar juntos entendermos qual foi a mensagem mandada a cada um de nós. Podem ficar assentados mesmos? E nós vamos ler juntos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não secam, ou seja, não murcham, não secam e não caem. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Só até o versículo 3, só até o verso 3. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta para que nós possamos juntos compreender a palavra do Senhor. Davi foi um dos homens que mais cantou. Davi tinha o hábito de ter a sua harpa. Ele cantava para as ovelhas. Alguns falam que Davi, ele gastava seu tempo cuidando das ovelhas, mas também cantando para elas. Davi, antes de ser pastor de ovelhas, antes de cuidar das ovelhas, ele também tinha um pai maravilhoso, Jessé. Tinha alguns irmãos que não falavam mal dele, né? Só não queria ele muito por perto. Mas Davi, ele tinha Deus na sua vida. Ele tinha o privilégio de ter um coração diferente. O segredo dos bons louvores é quando o coração nosso é um coração segundo o coração de Deus. Davi era um homem quebrantado. A Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Mas Davi também era um homem de guerra. Nós sabemos que Davi foi um dos grandes conquistadores que nós já conhecemos. A Bíblia diz que ele venceu todas as suas pelejas, mesmo que em algumas delas ele precisou de apoio dos seus companheiros, mostrando que ele é homem, que também pode ter falhas e que pode perder algumas guerras no sentido pessoal. Mas ninguém deixa Davi cair, porque os 4 gigantes que foram contra Davi, Davi só matou Golias. Os outros gigantes que ele matou foi aqueles que ele ensinou, foi aqueles que ele preparou. A primeira visão que nós temos que ter é: se Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Alguém pode dizer, mas Davi pecou. Eu vou te dizer uma coisa: quem não falhou uma vez na sua vida? Mas o pecado dele foi grave, mas ele tinha um segredo, irmãos. Ele disse assim: Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Ele também usou a expressão: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos retos. O segredo não é que você vai falhar ou não vai falhar. O segredo é como o seu coração é diante de Deus. Se você tem um coração quebrantado, se você tem um coração contrito, Deus tem um propósito na sua vida. E Davi expressa aqui o segredo do seu sucesso. Vamos lá.
Ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Primeira coisa que todo cristão que tem compromisso com Deus e tem que ter a mente ligada em Deus, a primeira coisa que ele tem que fazer é não ouvir conselhos de ímpios, é não ouvir conselhos errados, é não ouvir conselhos que vão trazer problemas para você. Tem muita gente que diz assim: se eu tivesse ouvido o conselho do fulano, tinha dado certo. Ou se eu tivesse ou não tivesse ouvido o conselho do fulano, quem sabe a minha vida será melhor. Saiba de uma coisa: o segredo em primeiro lugar que Davi tinha era a comunhão com Deus. Ele não se preocupava com os conselhos que as pessoas davam para ele. E ele usa a expressão: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esta bem-aventurança mostra o segredo do sucesso de Davi. Nós estamos vivendo numa época que a internet, a televisão e outras coisas mais que temos visto aí tem trazido tanta informação, e nós temos que filtrar as informações. Aí você diz: mas pastor, eu só ouço mensagem de cristãos. Tudo bem, mas a primeira pergunta que eu te faço é: se a palavra está de acordo com a palavra, se a pessoa está de acordo com a palavra, tudo bem. E se não estiver de acordo com a palavra? E se não falar mentiras? Eu conheço um homem que está conhecedor até da palavra, mas ele chegou e disse: Jesus não vai voltar, não tem mais essa história da volta de Jesus. A primeira reação que você tem, se você tem o Espírito de Deus, você fala: isso não é conselho de Deus. Eu quero crescimento espiritual, eu quero viver o melhor, mas eu preciso entender o que Deus está falando comigo, no meu coração. A primeira coisa que você tem que analisar é: os ímpios não podem dirigir a sua vida. Tem gente que às vezes não gosta disso, mas olha para a pessoa que está lá. Se você não gosta, não faça. Mas olha para a pessoa que está lá e diz assim: como vai os conselhos que você tem recebido? Se os conselhos que você tem recebido estão te guiando para o céu ou estão te tirando do propósito de Deus? Davi, irmãos, ele não ouvia conselho dos irmãos. Vamos dar um exemplo. Quando Davi chega na guerra, ele olha e pergunta: quem é esse incircunciso que está falando assim do meu Deus? Aí eles dizem assim: bem sei a sua intenção, vai embora. Se Davi tivesse ouvido o conselho dos seus irmãos, que a visão não era de Deus, Israel tinha perdido a batalha. Mas glória a Deus que Davi ouviu o conselho de Deus. Ele disse: não importa o tamanho deste homem, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Segundo ponto importante: quando você não ouve o conselho dos ímpios, você também não anda no caminho dos ímpios. Quando você lê a palavra, você sabe quem está indo para o céu e quem não está indo para o céu. Nós não julgamos ninguém que não está indo para o céu. Pelo contrário, nós temos que ajudá-los a chegar no céu. Nós temos que ensiná-los a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas Davi tinha um exemplo eficaz. Ele preferia ficar entre as ovelhas do que estar entre os ímpios. Ele preferia ter comunhão com Deus do que estar entre os ímpios. Ele preferia tocar sua harpa para os animais do que tocar a sua harpa em qualquer lugar. E um dia que ele foi ungido pelo Senhor, que o óleo foi derramado sobre a sua cabeça, no capítulo 16, a Bíblia diz que Saul ficou endemoniado. Quem foi lá tocar a harpa? Davi. Escuta o que eu vou te dizer. Se chegar um endemoniado aqui, o que você faz? Você vai tocar harpa? Você vai cantar? Você vai expulsar no nome de Jesus? Mas vai depender de como está a sua conduta pessoal. Não adianta eu chegar aqui e fazer a igreja pular, gritar e dizer: recebe a unção, porque a unção não se recebe se não houver uma mudança interior. Se a pessoa não começar a analisar sua vida pessoal. Então a Bíblia diz que Davi dá o conselho: bem-aventurado
Olha, se você é bem-aventurado, glória a Deus. Olha bem, o justo, o contraste aqui é entre o justo e o ímpio. Eu não li os outros versículos, mas está mostrando a desobediência do ímpio e o final do ímpio. No versículo 6, no verso 6 diz assim: porque o Senhor conhece o coração dos justos. Ele não está falando que ele não conhece o coração do ímpio, mas ele nem se preocupa agora com o coração do ímpio, porque o ímpio não quer. O ímpio não quer Jesus. Mas quando você entende a palavra do Senhor, a primeira coisa que você observa é: se eu quero sucesso na minha vida, primeira coisa, eu tenho que saber de quem está vindo os conselhos. Verdade. Com quem realmente eu estou andando. Não tem gente que está andando e de repente do seu lado só fala assim: ei, miséria, ei, esse mundo vai se acabar, ei, isso não vai dar certo. Ih, esse negócio aí, ó, esquece, Jesus está voltando, não precisa nem trabalhar. Uma vez eu vi isso. Não precisa nem trabalhar, Jesus está voltando. Vai morrer de fome, irmão, ainda não voltou. Conselhos que te tiram do propósito de Deus, você tem que deixar lá. Mas conselhos que te levam para perto de Deus, você tem que buscar. Davi gostava da presença de Deus. A Bíblia diz: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos esquecidos. Quando falar assentar, pode ser até pelo telefone. Temos que tomar cuidado. Naquela época não tinha telefone, hoje tem. Hoje a gama de piadas. Eu estava ouvindo esses dias aí a difamação dos dons espirituais. Um rapaz na internet imitando falar em línguas. Um dia ele dirigindo um culto e ele morreu, não vou dizer o nome dele, mas o carro dele bateu aí no norte, ele ficou em coma até morrer. Aí você fala: mas por quê? É o castigo de Deus? Não, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado, porque a consequência dos erros é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e Davi sabia disso. Davi não brincava com os dons espirituais. Davi não brincava com as coisas de Deus. Davi tinha preocupação de estar na presença de Deus. Se você quer fugir dos ímpios, você precisa estar na presença de Deus, porque o espírito de engano é grande, mas a presença de Deus é maior. A glória de Deus é maior. Segundo lugar, Davi tinha um segredo que muitos homens da Bíblia tinham também. Qual era o segredo de Davi, além desses? Antes, o teu prazer é na palavra do Senhor, nas leis do Senhor. Ele diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Posso falar, gente? É duro que eu vou dizer. Se eu falar assim em alguns lugares, vamos abrir em Sofonias capítulo 1, versículo 5. Quem estiver com o celular é rapidinho, mas se for buscar na Bíblia, tem gente que até diz assim: termina o culto e encontrou Sofonias. Nós temos que voltar à prática da leitura da palavra de Deus, a prática de meditar na palavra de Deus. Tem muita gente, irmãos, eu tenho que falar isso. Tem muita gente correndo atrás de profeta, sendo que a maior profecia está na palavra de Deus. Você sabia que eu já tive muitas informações de acontecimentos futuros na minha vida através da revelação na palavra de Deus enquanto eu estava meditando? E às vezes, quando Deus usa um profeta para mim, é para confirmar o que ele já me falou na palavra. É raro uma vez que eu vou ouvir uma profecia que Deus não me falou antes. Eu digo raro porque eu nunca ouvi. Todas as profecias que eu ouvi confirmou aquilo que Deus falou comigo. Vou dar um exemplo aqui muito claro. Eu estava doidinho para casar com a Joselina. Uns 4 pneus arriados e os terpes juntos.
E eu perguntava ao Senhor, Senhor, tu já falou comigo, é ela. Ela tinha um óculos de gatinha, sabe? Antigamente. Aquele óculos bem antigo de gatinha, depois ela tinha um quadradinho. Irmãos, quando eu tinha 18 anos de idade, Deus me mostrou a minha esposa. Ela me apareceu com 25 anos. Ela está dizendo que eu sou conhecido. Irmãos, eu estou contando isso como experiência. E quando eu estava lá, irmãos, eu sonhava em ser obreiro, porque naquela época ser obreiro só era casado. E eu fui diácono solteiro, presbítero solteiro, evangelista solteiro, depois eu casei com ela. Quando Deus quer, não tem esse negócio aí. E naquele momento eu vi a figura dela e o anjo me falou assim: você vai casar com ela, mas não é agora. Irmão, pensa bem, eu tinha 18 anos, conheci com 25 anos. O número perfeito, 7 anos depois ela apareceu. O que eu quero dizer para você? Fui no círculo de oração quando a vi. Estava lá orando, Deus usou uma irmã chamada irmã Virgínia, está no Senhor, uma serva de Deus tremenda. E a voz falou assim para mim: segure a tua bênção e não a deixes escapar. Eu falei: já era. Ela é minha, ninguém tasca. Eu falei desse jeito. E quando eu cheguei na frente dela, irmão, ela é séria, sempre foi assim. Cheguei na frente dela e falei: não tem jeito não. Ela: o que é? Você é minha, ninguém tasca. Eu vou casar com você. Estou casado há 30 anos. Mas você pensa que foi fácil? É outra história. O que eu quero te contar é: eu estou dizendo que Deus me revelou por meio dos meus pedidos, Deus me falou e depois de 7 anos confirmou. Aí você diz assim: pô, 7 anos, irmão? Deus sabe por que tinha que demorar 7 anos. E Deus sabe por que Ele falou antes. Porque Ele não queria que eu caísse num laço. E apareceu um laço. O que eu quero te dizer é: qual é a tua decisão pessoal quando você lê a Bíblia? É dizer assim: Deus, fala comigo, dirige os meus passos. Por isso que Davi diz na palavra do Senhor, se não me foge, Salmo 51, né? Sonda-me, Senhor. Salmo 51, sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho reto. Ele estava dizendo que a tua palavra venha mudar a minha vida, venha mudar-me por dentro, para que eu seja uma pessoa próspera espiritualmente e também materialmente. O Salmos 1 está dizendo o seguinte: você quer ser uma pessoa próspera, você quer ser uma pessoa abençoada, desvia-se do mal, sai dos planos das trevas, sai do caminho dos ímpios, entra no caminho da palavra, vai estudar a palavra, vai orar, vai buscar a face do Senhor, porque Ele tem coisa nova para você. E para terminar, que eu prometi que vou cumprir rápido, o verso 3 diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos lá. Quero sucesso, amém? Quero negócio, quero ser uma bênção. Foge do caminho dos ímpios. Não se assente na roda dos escarnecedores. Segundo lugar, vai para a meditação da palavra, porque ela que edifica, ela que exorta, ela que consola, ela que te dirige, ela que guarda, ela que te sustenta, ela que te dá força, ela que te dá graça, ela que te dá autoridade, ela que te faz ver Deus sentado no trono, sempre comandando, sempre dirigindo. Não depende das pessoas, depende de você e da palavra. E a Bíblia diz que quando você cumpre, gasta tempo com a palavra, aí que mora o problema. Primeira coisa, vamos lá: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Primeiro, o Espírito Santo é um ribeiro de águas, amém? A Bíblia diz que sai um trono, ou sai do trono de Deus um rio, né? Cujas correntes alegram a cidade de Deus.
Está bem claro na palavra. É um ribeiro de água, vem descendo. Você está plantado lá. A árvore aqui fala de natureza humana, é madeira. Então fala de natureza humana, é você plantado no ribeiro de águas, que é a palavra e presença do Espírito Santo. Quando você está na palavra e na presença do Espírito Santo, você sempre fica verdinho. O que quer dizer com isso, pastor? Você não envelhece. A palavra sempre te renova, porque ela se renova a cada dia. Quando você olha para você e diz assim: rapaz, eu sou bonito. Já se olhou no espelho? Eu demorei a olhar no espelho, agora eu olho. Me acho um gato. Não sei que tipo de gato você acredita, mas eu me acho. Aí você fala assim: por quê? Eu acredito que eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sei o que estou vivendo, eu sei o que estou caminhando. Então olha assim: rapaz, esse cara vai morar no céu. Ele vai caminhar nas ruas de ouro e cristal. Se olha no espelho, irmão, e começa a imaginar você nas ruas de ouro e cristal. Imagina as ruas na tua frente, começa a andar, e você vai sentir uma alegria, um gozo, uma vitória. Isso é ribeiro de água, porque se a palavra está se cumprindo na tua vida, você vai ser sempre alegre. O problema é que nós estamos esperando a alegria da forma errada, preocupado com o que está acontecendo no mundo. Se a Bíblia diz, irmãos, que a coisa vai ficar feia, não fique triste, porque o povo de Israel estava no Egito. As pragas vieram para o Egito, mas não foi para Israel. As pragas perturbaram os egípcios, os incrédulos, mas o povo do Egito ia lá em Israel beber água. O povo do Egito ia lá em Israel buscar pepino, buscar alimento, porque era o único lugar que tinha alimento bom. A igreja é o único lugar que tem um bom alimento. Então não se contamine com o mundo. Não deixe o mundo entrar em você. Deixa a palavra de Deus te renovar. Deixa a palavra de Deus te sustentar. Você está cerca aos ribeiros de águas. O problema é que muita gente não está acreditando. Acho que já contei essa experiência aqui. Eu estava no Rio de Janeiro, e lá eu morava numa ilha, e fui na praia, eu não sabia nadar. E eu dei um mergulho. Quando eu dei um mergulho, irmão, eu não dava conta de levantar. E eu comecei a querer me afogar. De repente alguém me levantou e disse: fica de pé, rapaz, você está no raso. E eu quase me afogando no raso, desesperado. Às vezes, irmãos, você só precisa estar de pé. O sofrimento, a angústia, as dores não podem paralisar você, porque de pé você vai dizer assim: eu estou de pé porque o Senhor tem me sustentado, eu estou de pé porque o Senhor tem me ajudado, eu estou de pé porque eu tenho alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Mas a pergunta que chega e não quer calar: em que ribeiro você está? Aqui diz o seguinte: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Segredo: que dá seu fruto à estação própria. O que isso quer dizer? Não é no nosso tempo que o fruto vem, é no tempo de Deus, na estação de Deus. Quando você vai lá na Bíblia, lá em João, se não me falta a memória, que ele fala assim, não diz que existe 4 meses para a colheita? Ele diz o seguinte: eis que já está pronto, já passou os 4 meses. Mas ele está dizendo o seguinte: vai existir 4 meses. Quem gosta de gueroba aqui? Ah, irmão, tadinho, se você plantar uma gueroba. Quantos anos? Hoje é com 2, 3. 2? Já? Os cabras tá bom, hein? É porque eles cortam na raiz embaixo. Subir. Só que tem um porém. Antigamente era 8 anos. Até mais. O que eu quero te dizer é o seguinte: tem o seu fruto na estação própria. Não adianta você querer que as coisas aconteçam no teu tempo. Vai acontecer no tempo de Deus. Quantas
decisões você já tomou? Eu estou no Espírito de Deus, estou cheio de Deus, vou montar um negócio. Monta um negócio, o negócio quebra. Por quê? Não era a estação da plantação e colheita ao mesmo tempo. Plantou, espera. Estava conversando com o Senhor hoje, ele me disse: rapaz, nós entramos em sociedade e descobrimos que vão ficar 1 ano sem tirar 1 centavo lá de dentro. Vou ser sincero, tem muita gente, irmão, que come a semente e quer que continue dando semente. Não, existe tempo. A palavra de Deus diz que até a volta de Jesus tem um tempo, só que nós não sabemos dia nem hora, mas temos que estar preparados para que o tempo que ele vier, eu tenho que estar no ribeiro de águas, eu tenho que estar frutificando, eu tenho que estar novo cada dia. A Bíblia diz: de manhã, quando você levanta, agradeça a Deus. Aleluia. O sucesso da vida está em esperar o tempo de Deus. Deus está me dizendo uma coisa aqui, anote, isso é profético. Nós passamos 45 anos em cativeiro. O Brasil passou 45, vai ficar até 46, 47 anos em cativeiro. Estão falando que o ano de 2026 será o ano mais terrível para o Brasil. Para a igreja, não. Amém. Glória a Deus. Você, igreja, você tem que começar a profetizar que você terá o melhor ano da tua vida em 2026. O ano da prosperidade, o ano da bênção. O Egito vai estar mal, mas a igreja vai estar na bênção. A igreja de Deus, o povo de Deus vai estar na bênção. Mas você tem que profetizar isso e esperar o tempo da plantação, da estação própria. A Bíblia diz que nos Juízes o povo pecava e passava 40 anos no cativeiro, mas depois de 40 anos voltaram. O maior tempo que eles já ficaram foi 70 anos, quando foi para a Babilônia. Mas a Bíblia diz em Salmo 126 que Deus olha para aquele povo e diz: vou levar eles de volta. E quando eles estão cantando, andando, louvando a Deus, a Bíblia diz que naquele momento o povo começa a dizer: grandes coisas fez o Senhor a estes. E eles olham para eles e dizem: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sabe qual é o segredo, irmãos? É que os outros estão vendo que você é uma bênção, mas você ainda não se viu como uma bênção. Mas nesta noite Deus está te alertando para uma coisa: você está no ribeiro de águas, você é uma bênção. Tudo que você põe a sua mão prospera. As bênçãos do Senhor estão sobre você. E para terminar, eu tive uma mãe de muita fé, criou 9 filhos dentro de uma comunidade, e todos nós somos envolvidos na obra. Mas ela tinha uma coisa: se não tinha para comer, ela dizia: vai orando que Jesus vai mandar. E a gente era tudo pequenininho, era escadinho, e Jesus mandava. Dos homens, eu sou um dos mais baixos. Eu tenho irmão de 1,90m, e minha mãe tem 1,45m. Ela é baixinha, mas ela é uma mulher valente. Ela dizia: Deus é na nossa vida. Ela dizia para mim: você não vai ser jogador de futebol, você vai ser pastor. O que eu sou hoje? Pastor. Eu queria ser jogador de futebol e ela não deixou. Porque quando a mãe fala, irmão, só Deus para ter misericórdia, viu? Ela profetizou que todos nós seríamos abençoados, teríamos saúde. Nós éramos todos para ter problemas de saúde. Irmãos, dificilmente nós estamos no hospital, porque minha mãe profetizou sobre a minha vida a bênção de Deus. Teve coisas pela ignorância dela que ela falou que não deveria falar. E quando eu fiquei sabendo, fui lá e exigi: mãe, não faz isso não, a senhora está prejudicando a gente. Meu filho, então vai abençoar de novo. E abençoava de novo. O que eu quero te dizer é uma coisa: o que você está plantando, aonde você está plantado, os frutos que você está dando. Nesta noite Deus está dizendo para você: eu quero mudar a tua história.
Eu quero mudar a tua vida. Eu quero fazer a diferença. Eu quero que você seja abençoado, irmãos. Só que você precisa entender: cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Por que vai prosperar? Porque não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Aí você é plantado, aí você cresce. Por quê? Porque você vai fazer o que a Bíblia manda, e o sucesso vai chegar para você. Eu profetizo sobre a sua vida nesta noite, que Deus vai abrir as portas de uma maneira sobrenatural. Na sua casa não vai faltar o pão, na sua casa não vai faltar o leite, na tua casa não vai faltar o feijão, na tua casa não vai faltar o arroz, na tua casa não vai faltar carne, não vai faltar peixe, não vai faltar frango. Sabe por quê? O mundo pode estar ruim, mas você está debaixo da bênção de Deus. Não vai faltar dinheiro para pagar água, pagar luz, não vai faltar dinheiro para pagar aluguel, não vai faltar dinheiro para pagar as coisas, as necessidades diárias, não vai faltar dinheiro para nada, porque Deus tem promessa para a sua igreja de abençoá-la aqui e no porvir. Mas só que para que isso aconteça, tem que se afastar daquilo que te prejudica. Fique de pé em nome de Jesus. Deixa sua Bíblia no banco, descruza os braços, faz desse jeitinho que eu estou fazendo. Olhe para mim. Eu não sou Pedro não, né? Mas eu vou dizer, olha para mim, porque Pedro falou assim pro rapaz que estava pedindo moeda: olha para mim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho Deus Todo-Poderoso. Nós vamos orar. Em nome de Jesus, eu sinto te abençoar você nesta noite. Diga comigo, em nome de Jesus, todos os projetos que Deus me deu, eu vou cumprir, porque o Senhor me prometeu a bênção, e eu declaro em nome de Jesus que sobre a minha casa não há poder de encantamento, nenhuma palavra de maldição lançada sobre a minha vida prevalecerá em nome de Jesus. Eu sou uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, as minhas folhas não vão cair, o fruto será dado no tempo certo, e eu vou prosperar. E declaro que sobre a minha vida não há poder de enfermidade, sobre os meus filhos não há poder de enfermidade, e declaro que na minha vida, na minha casa, nada faltará, vai sobrar, em nome de Jesus. Escuta o que eu vou dizer para você. Quando eu me casei com a minha esposa, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha fé. Um dia o gás estava acabando, quem orou foi ela. Ela orou e o nosso gás durou 9 meses. Sabe o que é isso? 9 meses. O dia que o dinheiro chegou, que estava para comprar o gás, nós compramos o gás. Eu declaro na tua vida que na tua casa Deus vai multiplicar tudo que você tem. Tudo que você tem, em nome de Jesus. Agora você vai olhar para a pessoa que está do seu lado, se é sua esposa, dizer assim: nós a partir de hoje vamos profetizar palavras de vida, palavras de bênção. Não adianta pular nesta noite se eu não acreditar nisto. E se acreditar, não pula também não, fica tranquilo. Mas eu declaro sobre a tua vida a bênção do Senhor, sobre o teu lar a bênção do Senhor. Sabe por quê? Os ímpios não prevalecerão sobre a tua vida. A palavra fará a diferença e a glória do Senhor se manifestará. Amém? Escuta o que eu vou dizer. Na próxima sexta-feira eu vou estar dando uma ministração. Qualquer pessoa pode entrar, tá? Pegue meu telefone e eu explico como será.
eu vou falar sobre os 3 julgamentos. Eu quero que você saiba o que vai acontecer. Ah, pastor, já ouvi, eu não ouvi. Vamos ouvir as linhas teológicas. Eu vou estar falando sobre os 3 julgamentos. Será de 2 horas a 2 horas e meia de imersão. E depois estarei fazendo um destrave na sua mente para você ser vitorioso no nome de Jesus, amém? E você ter consciência que a bênção está sobre a sua vida depois que você ouvir a ministração. Então, se você não tem o meu número, busque com o pastor, busque com o irmão ali, a irmã que tem nosso número, entre em contato comigo que eu vou explicar como será feito, tá bom? E aí você vai participar, será sexta-feira às 19h30 e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor porque Ele merece. Pode sentar, meus irmãos.